Olá, eu sou a Bia Lira aqui da Casa Criativa e para o projeto dessa semana eu resolvi trazer um cestinho, que é esse daqui. Esse cestinho, ele tá lá em um dos milhares de livros da Tilda. Eu amo todos os livros da Tilda, queria ter todos, tenho alguns, não tenho todos, mas enfim. Esse projeto, ele tá em um dos livros. Eu tive que fazer algumas modificações por conta do tipo de acabamento que eles fazem, então mexi em algumas coisas para ele ficar mais fácil pra gente, tá? Esse cestinho super versátil. Aqui eu postei uma foto no Instagram da loja e eu mostrei que eu coloquei umas toalhinhas de mão e você pode colocar no lavabo porque fica uma graça. Mas você também pode usar esse cestinho para ser um cesto de pão. Esse PAP, ele permite que você faça aumento e diminuições na medida e de repente você pode usar esse cestinho para fazer um menorzinho e colocar caneta no escritório, enfim. 1001 utilidades esse cestinho, super fácil de fazer. E antes da gente ir para os materiais, eu quero pedir para você que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui no seu vídeo e se você for novo aqui no canal, deixe seu comentário, eu quero saber o que você tá achando, o que você quer ver por aqui, é muito importante sua opinião pra gente, tá? Não esquece de ativar ali o sininho, para toda vez que tiver vídeo novo você ficar por dentro de tudo. Os vídeos ocorrem aqui no nosso canal toda segunda e sexta-feira e toda quarta-feira às 9 horas tem live aqui, a gente bate um papo, fala de artesanato, enfim, muitos assuntos legais. Eu espero que você goste, então vamos lá para os materiais. Para o material do nosso cestinho a gente precisa do seguinte material. A gente precisa de um tecido na medida de 64 por 48, tá? Então, tá aqui já o meu tecido. E a gente precisa de um pedaço de manta de 64 por 24. Então, eu já coloquei a minha manta aqui. E aí, o que acontece pra gente fazer esse cestinho? Esse 64 por 24, ou seja, a nossa manta ela vai ficar só na metade do nosso cestinho aqui, tá? Então, eu já colei aqui a minha manta R2 aqui, da metade para baixo do nosso cestinho. É muito importante que nessa peça vocês usem uma manta mais estruturada. Eu estou usando aqui R2 justamente porque ela é mais durinha, ou se vocês forem usar R1, que usem uma de gramatura maior, tá? Então, o ideal é R2 se vocês não tiverem R1 de gramatura maior, justamente porque a gente precisa de uma estrutura para ela ficar, para o nosso cestinho ficar durinho. Então, além disso, a gente vai precisar também de um pedaço de viés para fazer o acabamento, tá? Esse cestinho é um cestinho que tá lá no livro da Tilda e eu tive que adaptar porque no livro da Tilda, na parte de dentro do cestinho não tem acabamento. Então, eu tive que arrumar um outro jeito de fazer para que ele ficasse com um acabamento bonitinho por dentro. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que é. Então, vamos lá para o primeiro passo. Primeiro passo aqui pra gente fazer o nosso cestinho, eu vou dobrar então o meu tecido aqui no meio, ó, tá? Bem aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar uma costura aqui de fora a fora pra fechar esse cestinho, tá? Então vou vir aqui de fora a fora e vou fechar ele aqui. Vamos fazer essa costura e eu já volto aqui. Já passei a costura aqui e tirei o excesso. O que eu vou fazer agora é passar uma costura aqui embaixo, ó, na parte de baixo. A gente vai passar uma costura e vai fechar aqui esse lado do nosso cesto. Vou passar essa costura e eu já mostro pra vocês. Já passei a minha costura aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou jogar a parte de cima aqui do tecido aqui pra esse lado. E esse tecido ele vai cobrir a manta aqui, ó. Então, a gente vai desvirar assim. Vocês vão sentir um tiquinho só de dificuldade, porque a manta R2 ela fica puxando, porque como ela tem a resina dos dois lados, então fica meio puxando o tecido, tá? Mas pode ir assentando, que ela vai ficando no lugar certinho aqui, o tecido vai ficando certinho do jeito que tem que ficar, ó. Tá? E aí, o que eu fiz de diferente com relação ao cestinho da Tilda é o seguinte, nessa parte aqui, no livro da Tilda, ele já faz direto a parte de baixo e o canto feito a caixinha de leite. Mas a costura fica aqui aparecendo. Então, para evitar isso, eu venho aqui, então, agora com só o tecido aqui, ó. A gente vai dobrar ele aqui assim, as pontinhas,
a de lá e a daqui, ó. Opa, peraí. Por isso que eu falei pra vocês que tem que puxar bem o tecido pra ficar certinho. Ó. Quem quiser pode alfinetar esse pedaço. Opa. Ó. A gente vai juntar aqui as partes, só o tecido, tá? A gente não vai pegar a manta. Então, eu vou passar uma costura aqui, vou dobrar tudo, alfinetar, e eu vou passar uma costura para fechar, então, esse tecidinho aqui. Eu já mostro para vocês como é que vai ficar. Já fiz, então, aqui minha costura. Eu vou só reforçar para vocês que essa costurinha que eu fiz aqui foi pegando esse tecido aqui desse lado e esse tecido desse lado, tá? Eu não costurei a manta, eu costurei só o tecido, tá bom? Então, essa parte tá feita. E agora a gente vai fazer, então, a nossa caixinha de leite. Então, ele tá aqui, a gente vai, ó, abrir o cestinho e vamos fazer a marcação do tamanho da caixinha que a gente quer, tá? Eu vou marcar aqui da pontinha pra cá 5 centímetros e eu vou costurar. Se você quiser um fundo maior, você pode fazer maior, não tem problema. Quer menor? Pode fazer também, não tem problema. Eu vou fazer com 5, que eu acho que vai ser o ideal aqui. Eu vou fazer a marcação, vou costurar e já mostro aqui pra vocês. Já fiz, então, aqui a caixinha de leite dos dois lados. O que eu vou fazer aqui, então, é cortar o excesso aqui. Ó. E para fazer o acabamento, a gente vai usar o viés, então, nessa partezinha aqui de baixo. Só cortando o excesso aqui. Ó. Jogo fora. E eu vou usar, então, o viés aqui para fazer o acabamento aqui, ó, pra ele ficar bem bonitinho. Eu vou pregar o viés aqui e eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Já coloquei, então, o viés aqui nos cantinhos, ó, pra fazer o acabamento. A gente desvira ela aqui. Ó. E aí, a parte de fora fica bem bonitinho, o cantinho feito a caixinha de leite. E aí, ela tá aqui inteira e eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica. A gente vai dobrar ela e eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica. O nosso cestinho pronto, então, ele fica assim. E aí, você tem várias opções. Você pode deixar uma beiradinha bem pequenininha aqui em cima, ó. Dobrar ele aqui pra vocês verem. Uma bordinha pequena, tá? Ou vocês podem dobrar mais e fazer uma borda maior. Isso vai depender do tipo de produto que você vai colocar aqui dentro. Se você for colocar canetas, por exemplo, você for fazer um menorzinho que você vai querer colocar canetas no seu escritório, enfim, alguma coisa desse tipo, eu sugiro que você faça uma dobra menor, porque aí ele vai ficar mais alto. Quanto maior a dobra, menor ele vai ficar mais baixinho. Então, por exemplo, ele assim, dá pra gente colocar aquelas toalhinhas que eu falei pra você, dá pra fazer o cesto de pão, colocar os pãezinhos aqui de pé, fica bem bacana, vocês viram, é super fácil de fazer. Vamos falar de preços. Esse cestinho aqui, como a gente coloca aqui uma manta R2 e a gente sabe que ela é mais cara, um cestinho desse tamanho a gente tem que vender a R$29, tá? Média de preço, isso vocês têm que calcular de acordo com o valor do tecido que vocês pagam, enfim. Mas média de preço, R$29. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui pra gente, o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.